A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, este é o momento falando de Jesus. E hoje o Espírito Santo tem uma mensagem, olha, muito forte. Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de nós e tem dado mensagens fortes. E hoje, o Senhor deu uma mensagem que fala sobre a linguagem na igreja, a linguagem na igreja, o dom de línguas na igreja, que está no livro de 1 Coríntios 14. Primeiro, vamos meditar na palavra de Deus. Segui a caridade e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Se você fala em língua, você não pode ficar falando para a igreja, né? Quando você fala a língua estranha e fala com Deus, você tem a conexão com Deus através da linguagem e o Senhor vai dar a interpretação. E o teu espírito, com a conexão, né, e a linguagem de Deus, vai se edificando. Você se edifica a você mesmo quando você fala em línguas e não tem interpretação, né? Mas você entende? Ó. O 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Que profetiza, daí fala, eis que o Senhor está falando assim, 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 né? Então, é um dom diferente, é o de profetizar e falar em língua para exortação sua e consolação sua, amados. Entenda as coisas de Deus. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, né, ele edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais em línguas, vírgula, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para a igreja e receba edificação. Se Deus está falando com você em línguas, está vindo a interpretação, e você passar para a igreja, vai edificar a igreja, não somente você, e é sábio, né, amados? É assim que tem que ser feito, ó. E aos irmãos que se for ter, ó. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação? Deus tem que revelar o que está falando na linguagem. Ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as mesmas inânimes que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se ecoa, que se toca com a flauta ou com a cítara? Né? Olha aqui no 9. Assim também vós, com a língua não pronunciareis palavras bem inteligíveis. Como se entenderá o que se diz, se você ficar só falando de língua estranha, não tendo interpretação, meus amados? Você vai estar como se falando ao ar, é o que está falando a palavra de Deus, porque estareis como se falando ao ar. Há um exemplo também, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Se muitas vozes ficarem falando juntas, não vai ter significado, quem que vai entender, né? Assim também vós desejais dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Busque os dons espirituais, né? Olha aqui no 13, é o ponto que eu queria chegar. Por isso que fala em língua desconhecida, ore, para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento? Viu? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém sobre a tua nação
tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Tem muita meninice no meio do povo de Deus, meus amados. Olha aqui, a palavra de Deus está ensinando, né? Você profetizar para a igreja vai entender. Agora quero chegar ao ponto que eu queria chegar. Certa vez, isso aqui é para quem acredita nas coisas de Deus, nos mistérios de Deus. Uma vez tinha festa na igreja que a gente tinha, né? Que meu esposo era pastor, né? Tudo, a gente tinha um ministério, a gente cuidava desse ministério. E aconteceu que eram 3 dias de festa, quando tinha o aniversário da igreja. E no aniversário da igreja, foi no primeiro dia do aniversário da igreja, apareceu um irmão e ele tinha dom de interpretação de línguas. E o Senhor disse, ele é meu intérprete, falou para mim, né? Diga para ele ficar aqui, porque o meu povo não está entendendo por esses dias, fica aqui por esses dias, porque o meu povo não está entendendo o que eu estou falando na linguagem. Aí ele ficou, amados. Quando foi no 3º dia, meu esposo estava orando por uma mulher lá, daí foi uma senhorinha, bem de idade. Essa senhorinha sempre falava em língua, sempre estava falando em língua. Só que a gente, né, não dava muito valor, né, para a linguagem, porque também não entendia, falava muito língua para nós, né, já estava acostumado a ver ela falar em línguas. E quando ele foi orar pela mulher, quando ele foi orar, né, pela senhorinha, o espírito dela começou a falar pela mulher, né, e a senhorinha estava do lado. A senhorinha começou a falar em línguas, né? Para nós era normal aquilo, sempre ela fazia isso. Só que ela foi lá na frente sem meu esposo chamar, né? Daí o povo já ficou meio assim, né? Mas ninguém deu atenção também. Aí Deus falou assim, daí eu olhei para o intérprete estava lá, com os pensamentos vagando e não estava entendendo o mistério de Deus. Deus falou para mim, vai lá e fala para ele, para o meu intérprete, vir interpretar. E eu fui lá e falei para ele, ó, Deus está mandando você ir lá interpretar. Ele foi, eu falei para o meu esposo, coloca o microfone na boca do irmão. Aí ele colocou o microfone na boca do intérprete, e a senhorinha falando a língua, Deus abriu meus olhos espirituais. Eu vi o Senhor, o Espírito do Senhor, bem na frente do intérprete. Quando o intérprete falava em línguas, eu vi claramente isso. Quando o intérprete falava em língua, que saía a voz do Senhor, no microfone, né? A voz do Senhor na voz do que estava discernindo, né? Do intérprete. Saía a voz do Senhor. No momento, dado momento, e o Espírito do Senhor abria e fechava a boca, falando, né? Aquelas palavras. Em dado momento, daí o meu corpo não aguentou, porque era muito forte a visão, eu caí de joelhos chorando. Quando eu caí de joelhos, ele olhou e falou assim, o que eu quero? Ele falou, claramente, nunca mais vou esquecer. O que eu quero é um coração humilde e quebrantado. Daí ele olhou assim pra mim. Eu não aguentei, eu falava, eu chorava. Chorava como uma criancinha de colo. Que coisa mais gloriosa que foi uma coisa mais linda, Mato. Eu só conseguia falar assim, ó. Ele me olhou e ele falou. As pessoas perguntavam para mim o que estava acontecendo. Eu não conseguia explicar, eu só falava assim, ele me olhou e ele falou. O que Jesus quer? Coração humilde, um coração quebrantado. Se não temos, né, vamos pedir a Deus. Eu também não, assim, muitas vezes eu tenho coração duro, né? Mas eu sou igual aquela aguinha chucra, tem que estar puxando os arreios, colocando cabresto. Mas o Senhor tem trabalhado
pela sua infinita misericórdia na minha vida. E hoje esse assunto veio porque meu esposo, né, perguntou para mim a interpretação dessa palavra, né, que Paulo falou, que queria falar uma palavra com entendimento, que todos entendessem, do que muitas palavras em língua estranha que ninguém ia entender. É porque a igreja dos nossos dias não faz correto. Tem que ter intérprete. Quando o diácono, o ancião, já digo, está lá ministrando e começa a falar em linguagem, ou alguém tem que ter um intérprete para a igreja poder entender, para ter edificação na igreja. Por isso que a igreja está na situação que está. A gente não faz certo como deveria ser. E por isso nós ficamos na mortidão espiritual. Nós não conseguimos entender as coisas de Deus. Mas há tempo. Medita na palavra do Senhor. Começa a meditar e o Espírito Santo vai te dar entendimento para compreender mais as coisas do alto. Amém? Pai eterno, obrigado, Pai, por esta palavra. Querido Espírito Santo, não somos dignos. Não somos dignos. Não somos dignos. Senhor, que esta palavra possa alcançar as igrejas, alcançar os pastores, e que eles busquem os dons espirituais com mais excelência, para que a igreja seja edificada, para que as ovelhas sejam edificadas. Senhor, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, a servir ao Senhor com mais sinceridade, com mais temor, com mais obediência, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, Pai. Abre o entendimento do teu povo, da tua igreja, para compreender, Senhor, o que tu queres, Senhor. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.